Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje a palavra nos conta no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Um fato que se assemelha bem a uma situação corriqueira de uma vida de um casal com um filho adolescente. Começa nos contando que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados." Até aqui eu falei que se assemelha a uma situação corriqueira, não o filho ficar 3 dias ali, né? E eles procurando por 3 dias o filho, depois de um dia que eles deram falta do filho. Por quê? Eles estavam em família, em caravana, todos juntos, não tinham que temer ou preocupar, né? Se Jesus estivesse com aquele meio confiável deles ali, eles não tinham que ficar o tempo todo cercando o menino, porque ele estava no meio confiável, no meio de confiança. Pessoas queridas, família, parentes aqui falam que quando eles começaram a procurar, né, foi envolto a essas pessoas ali. E a atitude do casal, a atitude de José e de Maria. Quando eles deram conta que o menino não estava na caravana deles, que Jesus não estava com eles, ao invés de José olhar para Maria e falar: "Mas a sua obrigação é cuidar desse menino, aonde que está esse menino? A culpa é sua que o menino sumiu, não pode confiar nada na mãe mesmo." Ou Maria falar: "Não presta nem para olhar esse menino, não presta nem para saber se ele voltou com a gente, não presta nem para saber se ele está na caravana." Ou seja, brincadeiras à parte, os dois não se preocuparam em culpar um ao outro pela perca do menino, né? Eles tinham mais o que fazer, no caso, encontrar o filho deles. E eles se uniram as forças deles para isso. Eles não se culparam, não jogaram a responsabilidade do menino ter desaparecido de um para o outro. Eles uniram as forças deles em Deus, né, em oração e ação, e foram em busca do menino, foram atrás desse menino porque eles iriam encontrar essa criança, né, juntos. Então, não é à toa que a Igreja Católica celebra a Sagrada Família, porque sim, né, é uma família espelho, é uma família que a gente devia colocar como objetivo, né? Nós, cristãos leigos, que temos a vocação, o chamado da família, de ser família, né? De casamento, de filhos, a gente sim tem que se espelhar na Sagrada Família. Ou o casal que não teve filhos, ou, né, não, por algum motivo ainda não tem filhos, tem que se espelhar nesse companheirismo, né? Nesse casal que é um pelo outro, nesse casal que não é eu contra você, porque o que a gente mais vê hoje é um casal, um homem contra uma mulher contra um homem. Qualquer problema, sempre eu vou ter que jogar a culpa para cima do outro, porque é mais confortável para mim do que eu tomar uma atitude diferente, do que eu tentar mudar a situação. Então, sempre eu vou jogar para frente, eu sempre vou culpar, ao invés de unir forças, que foi o que esse casal nos ensinou, e fazer diferente, e buscar a correção do que havia acontecido.
Então, assim, é um espelho pra gente, é o que a gente deve almejar ser, a Sagrada Família. Ela é o nosso maior exemplo, né? E por vários, aqui a gente pegou o casal que se uniu para encontrar essa criança. E mais avançado, a gente pega que eles encontraram a criança, 3 dias depois o encontraram no templo. Ele estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Então, uma criança de 12 anos com uma sabedoria elevada, né? Com uma sabedoria realmente do alto. Coisas que ainda para qualquer outra criança seria muito difícil de compreender e entender. Ele já estava ali fazendo perguntas e querendo respostas sábias. Ele não queria nada que fosse, você não tem idade para saber isso, depois você fica sabendo, depois você descobre. Não, ele queria descobrir naquele momento. E ele já tinha capacidade de compreender o que ele queria descobrir, né? Jesus, né? Não é à toa que ele aí continua falando, que ele estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. É realmente algo do alto, né? É uma criança fora da curva. É uma criança que realmente ela veio para um propósito, né? Não era uma criança como qualquer outra. Até os 12 anos, a gente sabe que, por mais que ele tenha vindo para cumprir esse propósito, ele seja um projeto do Pai, o Pai o enviou, o Filho único para a salvação, né? O projeto de salvação, para morrer por nós na cruz. E ele já veio marcado para esse acontecimento, né? Para ser esse rei, assim como o anjo anunciou a Maria, já era uma coisa certa que ele viria fazer aqui na Terra. Mesmo que fosse certo, ele dependia da criação e união desses pais para que ele não desviasse desse caminho. Ele era Deus, né? Jesus veio como Deus encarnado. Então o projeto dele não iria mudar. Só que a união e a criação desses pais, também inspirados pelo Espírito Santo, também evoluídos, né? Uma criação totalmente ali diferente, uma criação realmente para o alto, né? Maria e José criaram esse menino como sim, eles deram o sim deles a Deus e criaram para Deus essa criança, né? Eles sabiam que era um rei, que o Senhor contava com aquela criança. Então eles fizeram o melhor, né? Sempre, e sempre voltados ao Espírito Santo, sempre voltados à orientação divina, nada raso, nada carnal, nada. Foi realmente a Sagrada Família, né? Algo do alto, diferente do que qualquer proposta rasa de família que a gente possa conhecer. E falando aqui que todos ficavam admirados com a inteligência e sabedoria desse menino, a gente, né, já sabe que estamos falando de Jesus, o cara. Realmente era algo que desde os 12 anos ele já proclamava o que era cheio por dentro, né? Ele só externava o que já estava transbordando dentro dele. Um exemplo desde os 12 anos para nós. A gente só consegue externar, só consegue fazer com que os outros olhem para nós e vejam o Espírito Santo, vejam o Senhor, se a gente se encher, né? A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para transbordar. Não adianta querer no raso passar alguma mensagem, no raso querer falar diferente, mostrar diferente, algo que você não vive no seu coração, algo que você não busca. Não adianta você querer partilhar algo que você não está sendo alimentado para, porque vai ficar vazio, né? Vai ficar você por você. Chega uma hora que você não tem mais o que oferecer, porque a sua fonte, ela esgota. A sua fonte, ela tem uma hora, se você não se alimentar, se você não encher, ela acaba. Agora, a do alto é inesgotável. Quanto mais você se alimentar, mais você vai ter para partilhar. Mais você vai poder compartilhar. Porque é uma fonte inesgotável. É a única fonte que a gente não tem fim, né? Que a gente pode buscar cada vez mais e mais. E quanto mais buscar, mais inteligentes e sábios, assim como nosso Senhor era, ficaremos. Teremos mais discernimento sobre as coisas, teremos mais sabedoria nas decisões,
acertar mais na vida, gente. Quem não quer acertar mais, ao invés de ficar dando cabeçada, topada, ficar sofrendo à toa? Se você tem uma fonte que pode te dar essa sabedoria e inteligência, você vai para outro lado, por quê? Né? Qual a lógica de você não querer essa sabedoria e essa inteligência? Burrice, né? Só tem essa resposta. Porque se eu sei que tem uma fonte inesgotável de inteligência e sabedoria, não tem outra explicação eu ir para o outro lado. Um pouco adiante, a gente vê pela pergunta de Maria que não é uma coisa corriqueira Jesus desobedecer. Não é algo que acontece, é algo que deixou eles totalmente desnorteados ali. E a gente está falando de Jesus ficou quietinho no templo, vamos dizer assim, né? Ele não peitou os pais, não faltou com respeito aos pais, né? Ele só ficou na dele ali e os pais, quando deram conta, né? Porque Jesus sabia que o certo a se fazer era voltar para casa. Então, por isso ela pergunta, por isso a pergunta dela: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Então, Jesus sabia o que tinha que ser feito, era ir para casa com os pais. Ele não podia ter ficado, ele sabia disso, né? Mas Maria quer entender se você sabia, né? Eu já te ensinei, se você já sabia disso, por que você ficou? E Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que ele dissera. José e Maria não entenderam o que ele quis dizer. Na casa de meu pai, eles sabiam que havia um propósito maior, que quando eles chegaram e já viram ali todo mundo de boca aberta e Jesus explicando para os mestres da lei, eles já ficaram meio, né, bobados com a situação. E aí Jesus ainda dá essa resposta que a casa do meu pai é onde eu devo estar, é onde eu devo ficar. Então, mais ainda foram abrindo interrogações na mente deles, na cabeça deles, mas conclui falando que Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas as coisas. Maria não entendia, Maria não entendeu o que aconteceu nessa desobediência de Jesus, digamos assim. Mas ela sabia que não acontecia sempre, e aqui nos revela que ele desceu e não aconteceu mais, porque ele seguiu obediente aos seus pais. Diferente de uma criação que eu te dou para você fazer isso, você quer muito presente, então toma, mas aí você vai ter que fazer isso, isso e isso. Totalmente diferente. Jesus sabia, era algo que foi uma educação realmente, ele foi educado, né? E educado por esses pais, desceu com eles e foi obediente até o fim, né? Continuou obediente e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se ele desceu sendo obediente aos pais e continuou crescendo nessas coisas primordiais, sabedoria, estatura e graça, estatura, ele estava sendo bem cuidado, né? Bem alimentado. Ele estava sendo uma criança ali com toda assistência para que o seu desenvolvimento humano acontecesse, que ele crescesse e se tornasse um homem, o nosso mais lindo, amado Rei Salvador. Quando nos fala que sabedoria e graça, a sabedoria dele só aumentava, é aquilo que eu acabei de falar. Quanto mais você busca na fonte, mais sábio você se torna. Maior a sabedoria que você vai acumulando. Então Jesus foi crescendo dos 12 aos 33, que foi quando ele teve o sacrifício de morte por nós. Imagina quanto esse homem, não é à toa que ele abria a boca e ele ensinava, até sem pretensão ele ensinava. Na cruz, no último suspiro, ele ensinou. É um homem cheio de sabedoria, um homem que nos ensina a cada palavra do evangelho. A cada palavra que a gente escuta, a gente fica: nossa, verdade, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Nossa, Jesus é o cara, né? É só você começar ali a juntar os fatos que você vê que realmente é algo inexplicável, né? É algo que só vai se colher os frutos dessa sabedoria quem se abrir a essa graça de crescer em sabedoria. E a graça é do alto, é de graça, ela vem do céu. Para você crescer em sabedoria, você tem que estar conectado em graça. Maria conta pra gente no Magnífica que grandes coisas o Senhor fez pela pequenez da sua serva,
porque ela sabe que ela cresceu na graça, ela era cheia da graça, ela vinha crescendo em graça e ela não estacionou na graça, né? Desse momento em diante, aqui fala que ela não entendeu, mas ela guardava essas coisas no coração. Guardava, fazia o melhor que ela podia como mãe desse, né, jovem, desse adolescente, entregou tudo que ela pôde para que ele se tornasse quem ele se tornou, né? Crescendo em graça, estatura e sabedoria. Ele só conseguiu crescer nesses 3 primordiais aqui porque ele tinha aonde buscar. A fonte dele era farta, né? Ele buscava em Deus Pai e sempre se espelhando nos pais que o criaram, né? O exemplo arrasta. Eu quero tanto que meu filho se torne um homem de bem, minha filha se torne uma mulher, né, que edifica, uma mulher de presença. Então, dê esse exemplo, né? Faça com que isso aconteça. Seu filho, a fruta não cai longe do pé. Seu filho vai ser o que ele está vendo. Sua filha vai ser o que ela está vendo. Não adianta você querer que seja totalmente diferente de coisas que você não tem o hábito de fazer, né? Não tem como. O exemplo arrasta. Você pode ter certeza disso. Por mais que o seu filho já seja um ser diferente, já seja um ser com sabedoria, né? Com coisas de dentro, do alto que venha dentro dele, mas ele sempre vai seguir o que é normalizado na casa dele. Se na casa dele o amor, a obediência, né, é algo que excede, que é algo que tem que prevalecer, ele vai crescer sabendo disso. Tanto que a resposta de Jesus, a pergunta de Maria nos mostra que Jesus não desobedecia, não era hábito acontecer o que tinha acontecido dessa vez, e a resposta de Jesus nos mostra que ele só desobedeceu para cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele só não obedeceu aos pais dessa vez porque ele ficou cuidando das coisas do Pai do céu. Então é a única coisa, é a única exceção que você deve, não é desobedecer, mas que você deve prevalecer na sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas. A mulher, a esposa, a Bíblia nos orienta a ser submissa ao marido, desde que esse marido ame a Deus sobre todas as coisas, desde que esse marido te trate como a Bíblia orienta, que é dar vida por você, né? Ele tem que ser como Cristo foi para a igreja. O marido dá vida para essa esposa, é como Cristo foi para a igreja, desde que essa mulher ame a Deus sobre todas as coisas, né? É um conjunto, a gente só consegue evoluir nessa caminhada quando Deus está no lugar dele, acima de todas as coisas. No mais, tudo é encaminhado, tudo acontece e a gente segue crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Se você quer que o seu filho cresça assim, que a sua filha cresça assim, seja o exemplo para ele, né? Sempre. É o exemplo que vai arrastar essa criança. É sobre isso, moçada. A partilha dessa semana foi essa e até semana que vem. Uma excelente semana, viu?